Oi meninas, meu nome é Elisa Bloch, eu sou personal stylist. Pra quem não me conhece, tá aqui minhas redes sociais, segue lá, tem dica diária de moda e estilo, meu dia a dia de personal stylist, muita coisa bacana, não dá pra perder. E hoje eu vim aqui passar pra vocês dicas, aliás, serviço de utilidade pública pra essa época do ano, mala de viagem. Tanto dicas de como montar a mala de viagem, quanto como programar a sua mala de viagem. Eu não tô indo viajar, infelizmente, mas eu vou simular aqui como eu organizo e como eu programo minha mala de viagem. E eu espero que vocês gostem. Aliás, esse é um assunto que vocês já me pediram por aqui. E eu acho que agora, nessa época do ano, né, é essencial a gente saber programar e organizar a nossa mala. Porque a gente tá entrando aí num período de férias e viagens de final de ano que vale a pena a gente assistir essas dicas e se organizar. Então vamos lá? Bom, vamos começar com o planejamento da nossa mala de viagens. E aí a gente precisa fazer algumas organizações, inclusive fazer algumas anotações. Em primeiro lugar, a gente vai viajar, você vai viajar de carro ou de avião? Qual é o tamanho do espaço, qual a disponibilidade de espaço e de tamanho de mala que você tem para levar? Então a gente sabe que aí, hoje em dia nós temos a limitação da mala de mão, né, nas viagens, tanto nacionais quanto algumas internacionais, inclusive, ou a gente precisa comprar mala para despachar, né? Então quando a gente vai viajar de avião, a gente precisa ficar muito atento a isso. Ou, quando a gente vai viajar de carro, qual é o tamanho do porta-malas do carro que comporta a nossa mala. Então, mesmo a gente indo viajar de carro, muitas vezes nós não podemos levar muita coisa, porque nós temos um limite de capacidade no porta-malas. Eu lembro que teve um ano que eu fui viajar, acho que foi há uns 2 anos atrás, que eu fui viajar pro Réveillon, e eu não tinha limite de bagagem, porque foi só eu e o Gui viajar de caminhonete, uma caminhonete enorme. Então eu consegui levar um malão, levei coleção de chapéu, coleção de sapato, enfim, levei um monte de coisa, fiz um desfile. Mas em compensação, eu ocupei muito espaço, deu um trabalhão tanto para carregar quanto para descarregar o carro, tanto no nosso destino quanto quando nós retornamos de viagem. Então tem algumas observações que a gente precisa sempre ficar atenta. Então, antes de mais nada, se vai viajar de carro, veja o tamanho do carro, né, o tamanho que você pode levar de mala. Ou se é de avião, não esqueça de verificar na sua passagem se você comprou com franquia de bagagem ou se vai comprar ou não, e aí definir o tamanho da sua mala. Outra observação muito importante quando a gente faz mala, a gente precisa lembrar também se vai compartilhar a mala ou não. Eu, particularmente, se é uma viagem de mais de 2 ou 3 dias, eu não gosto de compartilhar a mala. Eu prefiro comprar a minha franquia de bagagem e cada um levar a sua mala, porque eu sou a chata da organização. E o Gui, por exemplo, é super bagunceiro com mala, então jamais daria certo eu dividir uma mala com ele. Então, se é uma mala, assim, de um final de semana pra praia, é super tranquilo dividir com ele. Mais do que isso, eu evito ao máximo. Mas, né, às vezes a gente não tem muita opção e precisa realmente dividir. Então, a gente precisa ter aí ainda mais cuidado na hora de fazer a programação de looks para não ultrapassar o tamanho da nossa mala permitida, principalmente porque vai compartilhar com alguém. A segunda observação que a gente precisa, a segunda programação, né, é quantos dias serão essa mala, né? Essa mala vai precisar de roupas para quantos dias? Então, se é uma viagem de uma semana, uma viagem de 10 dias, até quanto tempo eu consigo ficar com uma mala pequena de mão, né? Normalmente, quando é looks de verão, a gente consegue usar uma mala menor para a mesma quantidade de dias se for viajar para o inverno, porque a roupa de verão ela é menorzinha, ela ocupa menos espaço, a gente consegue botar mais roupa em menos espaço. E ao contrário no inverno, né? No inverno normalmente a gente leva pouca roupa, né? E só que acaba ocupando muito mais espaço porque as roupas são volumosas. Então a gente precisa aí ver quantos dias e o tamanho da mala que realmente vai necessitar. Eu gosto, quando eu faço a minha programação de viagem, eu sou extremamente organizada nas minhas viagens. Normalmente quando eu vou viajar, eu já sei direitinho
é a minha programação. Então eu sei quantos restaurantes eu vou ir, quais os restaurantes. Normalmente se eu tenho alguma programação especial, como por exemplo um restaurante especial, que eu sei que eu vou precisar de um look mais arrojado, mais sofisticado para ir, enfim, eu já tenho tudo programado, já tenho reserva inclusive feita, justamente para eu conseguir programar minha mala. Quando a gente viaja e não tem uma programação, não sabe onde vai ir, é muito mais difícil. Então, quando vocês forem arrumar a mala, pensem nisso. Pensem em realmente organizar a bagagem de vocês. Eu já fui viajar, eu já tive viagem de 4 dias que eu não fiz programação, que era tipo viagem de final de semana estendido pra praia, e eu acabei precisando de look que eu não levei. Então, a gente precisa realmente cuidar disso. Por isso que viagem longa, viagem de férias principalmente, eu gosto de realmente organizar. Ah, eu vou para algum lugar onde eu preciso usar determinado tipo de roupa. Ou, né, uma ocasião especial. Ou, por exemplo, agora quando nós formos viajar de lua de mel, eu sei que em alguns lugares eu vou precisar usar lenço na cabeça para entrar em alguns pontos turísticos. Então, já é uma coisa que eu preciso levar daqui, ou sei que eu vou chegar lá e vou ter que comprar. Enfim, então, programem exatamente o tipo de viagem que vocês vão fazer para conseguir levar os looks adequados. Então, e fazer também as reservas, né? Aliás, essa é uma diquinha que eu sempre dou, principalmente para viagem. Normalmente quando a gente faz uma viagem pra praia, eu vou falar agora em praia porque a gente tá entrando aí na temporada de férias de verão. Pensem que durante o dia, normalmente nós passamos o dia inteiro de biquíni e nós só usamos roupa mesmo à noite. Então, a quantidade de biquínis e saídas de praia precisa ser um pouco maior do que de roupas. Porque a gente acorda de manhã e já bota biquíni, certo? No máximo coloca uma roupinha, um vestidinho para ir tomar café da manhã no hotel. Mas normalmente se faz isso inclusive de biquíni e saída de praia. Então pensem nisso. Vou viajar para uma cidade? Vou viajar para uma cidade ou vou viajar para uma praia? Então, normalmente eu faço uma programação de um look para durante o dia e um look à noite para cada dia, né, da viagem. Quando é praia, é um biquíni e uma saída e um look à noite. Ah, Lisa, mas tu leva um biquíni diferente para cada tipo, para cada dia, uma saída de praia para cada dia? Negativo, jamais. Eu repito sim, repito tanto o biquíni quanto a saída, quanto os looks para sair à noite. E é por isso que a gente precisa fazer uma programação de uma mala de looks versáteis. E aí eu já vou falar isso mais adiante com vocês. Então, quando a gente vai sair, quando a gente vai viajar para uma cidade, a gente precisa de um look para acordar de manhã, tomar o café da manhã no hotel e sair a passear, sair a turistar. Lembrando que é muito importante a gente sempre levar looks confortáveis, looks fresquinhos e que se a gente precisa de alguma adaptação do visual para entrar em determinados locais. Por exemplo, a gente está viajando aí para uma cidade super calor, muito quente, vai passar o dia inteiro lá com uma rasteirinha bem cavadinha, um shortinho e uma regata bem fresquinha. Porém, né, às vezes nós entramos em alguns restaurantes, alguns locais que a gente vai visitar, que o ar-condicionado tá mais forte, então é bom levar um lenço ou uma camisa, uma jaquetinha jeans ou um coletinho para colocar sobre os ombros para não acabar passando frio. Fica com a temperatura agradável durante o dia, quando está na rua, e aí entra nesses locais e passa frio. Então pensem nisso quando vocês forem montar os looks para as viagens de vocês. Conforto é uma questão que a gente não abre mão nunca em viagem. Eu costumo dizer que conforto, nesses casos, está em primeiro lugar. Se vocês forem observar, assim, nas fotos que eu posto quando eu viajo, eu repito bastante roupas. Não só para dar versatilidade para minha mala, né? Para eu conseguir levar menos peças, mas também porque eu sempre penso no conforto. Então, não vou estar trocando de sapato todos os dias, não vou trocar de bota ou de sandália todos os dias, porque de fato eu vou levar uma rasteirinha, um tênis, enfim, mais um chinelinho, uma sandália e deu. Porque realmente nós precisamos de versatilidade
mas sem abrir mão do conforto, é claro. Outra coisa que eu gosto sempre de lembrar é que tentem levar roupas na mala que sirvam tanto para sair durante o dia quanto para sair à noite. Então, por exemplo, uma blusa, eu levo uma blusa assim, uma regata mais bonita, mais, né, com bordado, enfim. Saio primeiro com ela à noite, para um jantar, para um barzinho, e depois eu deixo para repetir ela novamente durante o dia, de uma maneira mais despojada. Então eu uso à noite primeiro com uma saia mais arrumadinha também, uma sandália, e depois eu repito essa mesma blusa mais arrumadinha com um shortinho jeans durante o dia e um tênisinho. Assim eu quebro esse visual dela mais arrumado. Então essa é uma maneira que nós temos de utilizar a mesma peça em ocasiões diferentes, não vai marcar tanto na memória de quem vê as fotos e a gente consegue dar versatilidade para a mala. E claro, quanto mais peças neutras, quanto mais peças que entre si, mais versátil vai ser a sua mala. É a mesma teoria, a mesma prática que eu uso na construção do meu closet, do meu guarda-roupa de dia a dia. Então, por isso que eu sempre uso muitas roupas de cores neutras, porque de fato elas combinam mais fácil entre si. Então, se vai levar uma roupa muito estampada, tenha certeza de que depois você vai conseguir levar outros complementos que vai conseguir utilizar aquela peça novamente. Não adianta eu levar uma bata toda colorida que eu só consigo usar com um short ou uma calça e depois de usar uma vez ou duas eu não vou querer usar de novo porque já marcou. Então tentem levar peças realmente que vocês vão tirar fotos, não vão enjoar depois, não vai marcar tanto e vocês vão conseguir repetir. Porque eu tenho muitas clientes que falam isso pra mim, assim, eu quero levar roupas que eu tire fotos durante a viagem e que as pessoas não reparem que eu tô com a mesma blusa ou com a mesma, sei lá, a mesma calça, enfim. Então, essa é uma maneira, levar peças neutras e aí fazer combinações e usar complementos, né, para dar um toque de estilo naquelas roupas, tipo um lenço, leva um cinto diferente, joga um lenço na cintura, um lenço no cabelo, enfim, um chapéu, um acessório diferente para dar aquele toque de estilo diferenciado no visual e para não ficar tão repetitivo nas fotos. Aí eu quero mostrar pra vocês como eu monto fisicamente a minha mala, tá? Eu não vou falar aqui de quantidade de roupas, se você vai uma mala de 5 dias leva tantas roupas, não. Porque depende muito da quantidade de dias, pra onde você vai, enfim. Então eu acho que fazer essa programação de quantidade de dias, um look dia, um look noite pra cada dia, é muito mais fácil e aí, né, fica de cada um conseguir organizar e montar os seus looks, que eu acho que o mais importante é saber montar looks. Aí o que eu vou fazer, vou deixar aqui de inspiração, é alguns looks neutros, produções neutras, que vocês consigam utilizar aí em várias ocasiões. Bom, eu não tô indo viajar, como eu falei no início do vídeo, mas eu deixei aqui tudo pronto, como se eu estivesse realmente fazendo uma mala de viagem pra mim. Claro que eu não considerei quantidades, enfim, peças que eu tô levando, mas simplesmente pra mostrar pra vocês como eu faço a minha arrumação. Eu sou bem chata pra organização de mala, de tudo, aliás, mas de mala também, e eu acho que isso é um diferencial, porque eu chego nos lugares, eu sempre sei aonde estão as minhas coisas. E tem outra questão também. Eu chego nos lugares, mesmo que chegue uma viagem, mas seja uma viagem de 3, 4 dias, eu sempre desfaço minha mala, coloco as roupas, chego, estendo as roupas que eu posso estender no guarda-roupas, em cabides, tiro as minhas coisas da necessaire, tiro os sapatos de dentro da mala, enfim, até deixo eles nos saquinhos, mas tiro de dentro da mala, até mesmo para as roupas já irem desamassando, para tirar aquela nhaca de avião. Então, vou mostrar aqui pra vocês mais ou menos, ó. As lingeries, normalmente todo mundo usa colocar ou dentro da repartição, que é feito pra especial, né? Ou o que a gente pode fazer é colocar as lingeries no meio das roupas. Se colocar no meio das roupas, eu acho ruim depois na hora de procurar as lingeries. Então eu prefiro sempre colocar dentro dessa repartição especial que tem na tampa da mala. Aí o que normalmente eu faço?
Quando eu chego no destino, como eu não lavo, eu sempre levo saquinhos e as lingeries sujas eu vou colocando dentro do saquinho, no mesmo compartimento, mas eu vou colocando daí dentro do saquinho para separar das peças limpas. Normalmente também o que eu faço é eu deixo separado tudo que é calça e tudo que é short. Eu deixo setorizado dentro da mala. Então eu coloco de um lado calça, de outro lado shorts e saia. Eu acho que quando a gente vai procurar as peças depois, que se não tirou de dentro da mala, a gente já tem noção de que lado está o quê. Então isso facilita também na hora de procurar as roupas. Então eu coloco assim. As peças que normalmente shorts e saia, eu guardo dobrado mesmo. Tá? Eu acho mais fácil. E aí eu vou encaixando. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Vou trazer pra cá. O Supla hoje tá em doce, porque como eu peguei a mala, ele tá achando que eu vou viajar. Ele odeia que eu viaje. Acho que aqui vocês conseguem enxergar melhor. Ó, então eu vou encaixando, ó. Botei lá a calça jeans. Vou colocando aqui as outras. Essa aqui, como ficou um pouquinho pra cima, eu já puxo pra baixo e dou essa encaixadinha aqui. O que eu gosto de fazer também é, principalmente saias, vestidos, blusas. A cabeça aqui é cortada aqui. Eu tenho que optar entre mostrar a mala ou mostrar eu, então eu vou mostrar a mala, tá? Ó, normalmente com blusas, camisas, batas e vestidos, eu evito dobrar muito as peças, porque isso faz com que elas amassem demais. Então, o que normalmente eu faço? Eu coloco elas assim meio inteiras, ó. Eu dobro no meio e coloco assim, ó, meio inteira. Claro que aqui teria mais roupas, né? Que eu estou de fato simulando uma mala. Então eu vou encaixando assim, dessa maneira, ó. Elas amassam bem menos assim. E o mesmo acontece com batas, enfim, ó. Essa aqui é uma saída de praia de algodão que normalmente amassa bastante. Então eu gosto de fazer assim, ó. Eu deixo ela toda inteira, ó. Dobro aqui só a metade, o cantinho da lateral, ó. Aqui. E aqui, vocês estão conseguindo ver? Acho que sim. Normalmente eu dobro assim as minhas batas e camisas, enfim. Aí, um ponto também bem importante que a gente precisa considerar sempre que a gente vai levar são os complementos, né? Então, os biquínis eu sempre tiro eles de dentro dos saquinhos. Normalmente eu faço deles uma bolinha. Então eu dobro bem o biquíni. Faço aqui, ó. Faço de fato assim uma bolinha bem pequenininha. Enrolo o máximo possível. Prendo com as tiras mesmo. E vou encaixando nos buraquinhos que ficou liberado espaço, ó. Sobre os acessórios e os sapatos. Eu gosto de setorizar os meus acessórios que eu vou levar pra viagem. Então, eu separo sempre em saquinhos assim transparentes, porque daí eu consigo ver o que tem dentro. É esse saquinho de organza, que vem os acessórios quando a gente compra. Então, por exemplo, aqui eu coloquei todos os acessórios pequenininhos. Aqui nesse saquinho eu coloquei todos os acessórios que são dessa prata envelhecida. Aqui eu coloquei todos coloridinhos. Então, quando eu quiser utilizar, eu não preciso abrir o saquinho, porque eu já estou enxergando o que tem dentro. E eles setorizados eu também não preciso espalhar todos quando eu quero procurar só um. Aí o que eu faço? Como a gente sempre acaba levando uma bolsa, uma clutch, alguma coisa diferente, porque eu viajo sempre com uma bolsa grande. E no dia a dia, onde eu tô viajando, dificilmente a gente vai ficar usando aquela bolsa grande. Então, o que eu faço? A bolsa que eu preciso, que eu quero levar, eu encho de acessórios ou de coisas dentro. Se você vai levar algum produto dentro de bolsa, é preciso ficar muito atento se aquele produto não vai, para aquele produto não explodir, né? Porque com a pressão do avião explode e pode sujar tudo. Então tem que ter esse cuidado. Então eu sempre coloco os meus acessórios dentro das clutches, das bolsas, enfim.
Outra coisa que a gente pode colocar também dentro das bolsas são os cintos. Então a gente evita que essas peças fiquem espalhadas dentro da mala, elas ficam protegidas dentro das bolsas. Essa aqui é uma mala pequena. É uma mala que eu não preciso despachar. É como se eu estivesse fazendo uma mala para poucos dias que eu não preciso despachar. Então essa bolsa vai dentro dela. Normalmente essa bolsa iria na minha bagagem de mão. E aí eu também vou encaixando conforme os espaços. Claro que aqui, como a mala tá meio vazia, porque eu tô só simulando, ela ficou meio... ela não encaixou ali direito, mas depois eu encaixo ela em outro canto. Tem mais alguns truquezinhos que eu gosto de utilizar. Sempre que eu viajo, mesmo que seja uma viagem de final de semana, eu levo os produtos nas embalagens apropriadas, nas embalagens pequenas. Aqui vocês podem ver que tá até meio acabando, ó. Agora, antes de viajar, eu vou encher para ir com eles completos. Alguns produtos a gente não consegue fazer isso. Então, a gente acaba tendo que levar essa embalagem grande. Então, o que eu faço, e um truquezinho... eu coloco dentro do tênis. Porque o tênis já é um volume que eu não vou conseguir fugir dele, né? Se eu não for usando ele no pé, ele realmente for na mala, eu não vou fugir desse volume. Então, eu consigo colocar dentro do tênis esses produtos. Agora, a gente só precisa ter uma atenção que é proteger esse produto, porque mesmo que ele pode vazar um pouco, principalmente na viagem de avião. Então é interessante a gente passar um plástico em volta de todos os produtos. Ó, fui lá, peguei o saquinho que eu tinha me esquecido. Então eu uso esses saquinhos, eu compro de rolo no supermercado. E aí eu dou um nozinho bem firme, bem presinho mesmo. Porque se caso estourar dentro do voo, ele não vai sujar o meu tênis, ele tá protegido. E aí coloco aqui dentro, ó. E aí eu consegui poupar o espaço desse produto na minha mala. Esse truquezinho aqui, essa proteção do saquinho, eu utilizo em absolutamente todos os meus produtos. Eu não vai nenhum produto de beleza dentro da minha mala sem saquinho, porque já me aconteceu de virar, de explodir dentro da minha mala, e eu fiquei com as roupas sujas, fiquei com várias roupas sujas, tive que lavar, daí tu acaba tendo custo e perdendo tempo com lavanderia. Então, ó, coloco tudo em saquinho mesmo, essas embalagens pequenas. Aqui eu também coloquei, ó, quando eu viajo, eu tento sempre, o máximo possível, levar os produtos em embalagens pequenas, ó. Tipo, isso aqui é o sabonete do rosto, isso aqui é o meu tônico pra tirar a maquiagem, o demaquilante. Então, mesmo que os produtos que eu uso não tem na versão viagem, eu reutilizo potinhos de shampoo e condicionador pequeno de hotel e limpo bem, lavo bem e coloco os meus produtos de higiene. É bom daí, quando a gente reutilizar alguma embalagem, colocar etiqueta pra gente não se perder, né, no nosso dia a dia na viagem. Esses aqui, casualmente, são os produtos que eu uso, só que na versão menor. Então, e aí também vou encaixando na mala. Eu uso uma necessaire, eu tento evitar usar muita necessaire, porque a necessaire dá muito volume e a gente acaba ocupando muito espaço. Então eu tento realmente, o máximo possível, utilizar encaixar os meus produtos dentro do meio da minha mala. Os perfumes também eu tento colocar sempre dentro de sapato, porque como eles são vidro, eles ficam um pouquinho mais protegidos. Esse aqui, no caso, é pequenininho, ele entra bem. Agora, já esse aqui, ele é muito largo, então quase nunca consigo encaixar ele no meio do sapato. Então, ele vai pra dentro do saquinho e eu sempre enfio ele no meio das roupas, principalmente numa calça jeans, numa peça assim um pouco mais grossa, pra ficar bem protegidinho. Agora sobre os sapatos. Os sapatos eu sempre, é claro, né, a gente tem que colocar dentro dos saquinhos, né, por uma questão de higiene, né, como é que a gente vai botar um sapato sem estar dentro do saquinho. Então eu procuro usar, ó, esses saquinhos transparentes. Esse aqui veio de um site japonês que me mandou uma vez umas roupas.
E as roupas vinham dentro desse saquinho e eu achei genial, porque ele é um saquinho próprio já de viagem, ó. Ele inclusive tem o abre e fecha. Então, achei muito bom e guardei. E aqui, diferente de quando a gente usa saquinho de pano, eu acho um pouco mais higiênico, porque se tem alguma sujeirinha, fica tudo aqui dentro. Às vezes o pano pode acabar passando para as roupas. Aí o que eu faço? Quando é rasteirinha assim, ó, baixinha, eu gosto de pegar, eu coloco duas no mesmo saquinho, para realmente otimizar os meus saquinhos. Esse aqui é um saco grande, que eu deixo para utilizar com tênis ou até mesmo sapatos do Gui que são maior. Eu dou preferência para usar esses aqui que são menorzinhos, ó. E aí eu uso, ó, eu encaixo assim, primeiro. Gente, essa rasteirinha aqui já tá andando sozinha. No dia que eu soltar, no dia que eu parar de usar ela vai sair na rua caminhando sozinha, coitada. Ó, eu encaixo assim, ó, aqui tá a frente dela e aqui tá a sola, ó. Então, o que eu faço? Na sola, eu coloco a sola da outra rasteirinha. Esse aqui até tem um saltinho bem baixinho, mas é bem pouquinho. Então, eu consigo usar, ó. No mesmo saquinho eu consigo usar dois tipos de rasteirinha. E encaixo de novo ali. Vou encaixar primeiro essa daqui, ó, pra ficar melhor encaixadinha, ó. Essa aqui é uma clutch, que eu também gosto de levar bastante em viagem, que com certeza numa próxima viagem, eu uso ela assim, ó. Ou com esses mini produtinhos, ou com os meus acessórios dentro, enfim. Elas todas, normalmente eu levo elas assim, recheadas de coisa, pra não irem vazias, pra realmente aproveitar o lugar. Ó, daí eu já encaixo aqui os sapatos. Aqui já tem 2 pares de sapatos. E aí, na sequência, já encaixo aqui o meu produto de beleza, né? Aqui, assim. Ó, pronto. E assim eu vou encaixando tudo conforme as peças que eu vou levar. Aí, quando aparece, por exemplo, como levar uma viseira. Essa aqui não é aquela viseira especial de viagem, porque tem umas viseiras hoje em dia que a gente enrola, que eu não tenho ainda, eu acho que eu vou providenciar para esse ano. É uma viseira que tu consegue enrolar, ela não tem essa parte fixa. Então a gente consegue enrolá-la bem enroladinho e ela fica sem volume. Então, como eu ainda não tenho essa aí, eu acho que eu vou adquirir para esse ano, eu encaixo ela assim mais embaixo e vou encaixando as coisas aqui em cima, no meio dela. Que daí eu crio tipo uma casinha, como se fosse para as roupas. Então, por exemplo, aqui eu poderia encher de biquíni, por exemplo, para ficar tudo bem encaixadinho. Então, é isso. E aí eu fecho, ó, tudo bem encaixadinho. Claro que essa mala, como eu falei pra vocês, é uma mala fictícia. Então, ela tá bem completa, mas eu só queria realmente mostrar pra vocês a dinâmica da minha mala de viagem. Então, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil esse vídeo pra vocês, que eu tenha inspirado vocês a como organizar uma mala de maneira prática, versátil, de maneira inteligente. E aí eu vou deixar alguns lookzinhos aqui de viagem de praia, viagem de verão, para vocês se inspirarem nos looks e criarem produções bem estilosas de viagem, mas com peças básicas, com peças neutras que vocês consigam utilizar várias vezes numa mesma viagem. Então espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deem um like aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com as amigas e eu vejo vocês nos nossos próximos encontros. Beijo bem grande. Ó, Suplinha tá lá. Filho, dá beijo, filho. Não tá muito afim. Beijo, beijo.